Queridos, nós estamos, vocês devem se lembrar, dentro de uma série de mensagens intitulada Mensagens sobre o Amor. Já ministramos, salvo engano, 3 ou 4 mensagens, acho que foram 3 mensagens, e agora que nós estamos chegando no meio desta série. Vai ser uma série um pouquinho longa, não é? Um pouquinho mais longa que as outras, né? Geralmente uma série costuma durar entre 3 a 4 mensagens. Essa já está na 4ª hoje. Devemos ter mais umas 3 ou 4 para frente. Mas é uma série extremamente importante. Acredito que quando ela estiver pronta, será um bom material para nós podermos, por meio dessas mensagens, evangelizar, não é? Convidar pessoas a assistirem essas mensagens, porque no seu conjunto, na sua totalidade, essas mensagens são muito reveladoras. E hoje, como vocês já foram previamente avisados, o nosso tema é o amor à medida da perfeição. E eu acredito que, passei hoje o dia pensando sobre isso, hoje nós queremos trazer a vocês, nesta mensagem, um esclarecimento, não vou dizer de uma vez por todas, né? Mas acredito que hoje nós temos que resolver um problema de natureza primeiramente teológica e então experiencial, mas é um problema que precisa de ser urgentemente resolvido, que é o problema que tange a salvação. Parece ser um dos temas mais simples, né? Até porque toda vez que se ouve falar de salvação, sempre se discute, entra nos méritos de Armínio e Calvino, né? E talvez por esta razão é que nós entendemos tão pouco sobre salvação. A salvação é algo muito mais simples e não menos profundo. Excede em muito essas discussões meramente teológicas que ao longo da história da igreja foram construídas e foram disseminadas. Eu queria, portanto, começar a perguntar para vocês, convidando a uma rápida reflexão, perguntando o que nós entendemos, o que você entende, ou qual seria a sua resposta se nós perguntássemos o que é salvação. O que é salvação? Ora, enquanto vocês vão refletindo sobre a resposta, este talvez seja o tema mais importante, o tema que mais deve nos interessar no âmbito de toda a Escritura. Porque qualquer coisa que você estudar no âmbito da Escritura, você sempre está procurando o quê? Uma melhor compreensão para que você possa, por meio da compreensão de Deus e de seu propósito, experimentar a salvação. Ou seja, tira o tema salvação, ou a experiência de salvação, e qualquer outra coisa, por maior que seja, por grande que seja, por importante que seja, para você, não tendo a salvação, não tem razão de ser, não é? Então é preciso que nós, é até engraçado, mas depois de 2000 anos de história da igreja, venhamos a retomar proposição tão simples como essa, e perguntar o que é a salvação, o que você entende por salvação. E daí, se eu fosse abrir aqui o espaço para ouvir as respostas, eu tenho certeza que nós teríamos algumas, talvez unidades, uma meia dúzia de respostas, uma mais simples, uma mais elaborada que a outra, mas talvez nós não daríamos a resposta que eu gostaria de trazer essa noite para vocês. Porque logo diriam assim, não, salvação é uma ação divina de livrar o homem do pecado, da culpa e da condenação de seus pecados, né? Seria uma boa resposta, e não deixa de ser verdadeira esta resposta, né? Ou seja, a salvação é a ação de Deus, de livrar o homem do pecado,
libertar o homem do pecado, de perdoar ao homem os seus pecados e livrar o homem da culpa do pecado e, consequentemente, da condenação do pecado. Isso é salvação. A despeito de ser esta uma resposta correta, mas ainda é uma resposta um tanto abstrata, não é? Porque se você carrega consigo esse conceito, talvez você fique sem saber exatamente como você pode experimentar essa verdade da salvação a partir desse conceito. Talvez, se você continuar perguntando, alguém diria: não, salvação é um ato da soberania divina, alguns dirão, de salvar o homem da condenação do inferno, mas nem todos os homens, somente aqueles a quem ele, Deus, escolheu. Seria também uma resposta, esta não muito apropriada, mas não deixa de ser uma resposta, aí na linha calvinista do movimento evangélico ou protestante evangélico. Talvez outro diria: não é bem isso. A salvação é o ato de Deus oferecer ao homem a possibilidade de se livrar do lago de fogo. E essa possibilidade consiste em que o homem, a partir de então, de ouvir o evangelho, desde que ele cumpra com este ou aquele requisito, ele cumpra com algumas prescrições de usos e costumes, de fazer e não fazer, ele então tem a possibilidade de então ir morar com Cristo na eternidade. Essa resposta sobre salvação também não é muito apropriada, mas não deixa de ser uma proposição na qual muitos acreditam. Mas veja que eu vou trazer a vocês essa noite um conceito de salvação que talvez vocês nunca ouviram deste modo, mas que faz todo sentido. E até o final dessa ministração eu espero que essa proposição que agora trarei sobre salvação fique clara para cada um de nós. Eu coloquei assim, olha: a salvação é a condução de nossas vidas à plenitude do seu significado. Eu vou explicar para vocês, tenham paciência. Mas veja, é a condução das nossas vidas, ou seja, a salvação são as nossas vidas sendo conduzidas à plenitude do seu significado. Ora, com isso, em poucas palavras, eu quero dizer a vocês que Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem com um significado intrínseco à sua própria natureza. Ou seja, o homem, ele é criado para a glória de Deus. É preciso que nós entendamos que o homem não é simplesmente uma aventura divina. O homem não é um projeto que Deus simplesmente elaborou e executou sem nenhum propósito específico. Não, partamos do princípio. Quando vocês leem lá em Gênesis capítulo 1, vocês verão claramente como, na medida que a obra da criação vai sendo ali descrita, vai mostrando como que Deus vai trazendo à existência, ou vai restaurando as coisas que estavam por restaurar, numa ordem, no primeiro dia, no segundo dia, para cada dia dito: e disse Deus. Então Deus fala, e ao falar, então executa-se o propósito da criação para o primeiro dia, para o segundo dia, para o terceiro dia, e Deus foi criando todas as coisas. Quando então chega no sexto dia, está escrito: e disse Deus: façamos o homem a nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra, de modo que este homem cresça, se multiplique e encha toda a terra. Nesses versículos nós temos aqui a ideia de que Deus, ao criar o homem, Deus o cria com um propósito. Deus o cria primeiramente, Deus cria o homem para a sua glória.
Em que sentido? Deus criou o homem à sua própria imagem, conforme a sua semelhança, porque Deus quer que este homem, essa criatura, esse ser que Ele criou, reflita a sua própria natureza. Por que nós fomos criados à imagem de Deus? Para refletir a imagem de Deus. Por que fomos criados à semelhança de Deus? Para podermos, por meio de nós, Deus ser mostrado e ser revelado ao mundo, ao universo como um todo. E agora esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, deste homem é dito que ele devia então governar sobre toda a terra. E portanto, mais uma vez, o texto deixa claro que Deus cria o homem com a finalidade de governar. O homem é criado para manifestar a glória de Deus, o homem é criado para governar sobre a terra. E por último, quando é dito que o homem deveria crescer, se multiplicar e encher a terra, é porque Deus quer encher a terra da sua glória e encher a terra do seu domínio, por meio do homem criado por Deus. Se você entende, portanto, abra seu coração, peça a Deus que Ele te dê discernimento neste momento. E se você compreende, portanto, que o homem é criado com um propósito, com uma finalidade, e você leva em conta que Deus não é qualquer artífice, não é? Deus é o grande artífice de todo o universo. Ele é o criador de todas as coisas, Ele é todo poderoso, Ele sabe de todas as coisas. E portanto, entender que o homem foi criado com um propósito é extremamente importante. Agora, quando nós olhamos para o homem ao longo da sua história e chegando até o nosso tempo, olhando para cada um de nós, cada um olhando para si, nós podemos às vezes nos indagar como Davi, se indagou no Salmo de número 8. Senhor, por que será que nós, enquanto homens, ou que seja eu, enquanto homem e servo, não alcançado esse propósito tão grande, tão sublime e tão maravilhoso? Eu ousaria dizer que o nosso grande problema é que nós passamos muito tempo, embora com boa vontade, querendo servir a Deus, querendo agradar a Deus, mas sem o devido entendimento do que seja efetivamente a vontade de Deus. Ou seja, a nossa vida, para usar aqui uma linguagem da epístola de Pedro, a nossa existência humana em relação ao propósito de Deus é como se nós estivéssemos errantes. Ou seja, o homem foi criado com um propósito, só que o homem, ele anda longe desse propósito, distante desse propósito. E mesmo quando o homem é um homem religioso, uma pessoa que está ali com boa intenção de servir a Deus, ele está como que desferindo golpes no ar. Ou seja, ele está jejuando para agradar a Deus. Imagina só um Deus que se compraz quando você se propõe a não comer para Ele. Vocês já pararam por um momento para refletir no que seja exatamente isso que você está pensando ou que você está dizendo? Imagine você falar assim: Deus, eu quero te servir e eu quero te agradar, e para tanto vou ficar 10 dias de jejum. Aí você imagina que Deus agora fique satisfeito com você? Feliz? Deus se sente realizado porque você simplesmente ficou 10 dias sem comer para Ele? Não seria este um Deus caprichoso? Ou seja, não acontece nada com você, só fome e tontura e vertigem. Mas aí você entende: Deus está feliz. Ou então você fala assim: eu vou orar, e vou orar muito para Deus, para agradar a Deus. Aí você fica ali buzinando no ouvido de Deus, falando, cuspindo no ouvido dele, falando, gritando, achando que com isso Deus está feliz, porque você é um homem de oração, você é uma mulher de oração. Não se decepcione comigo, mas hoje eu vou dizer para você que tudo isso
Se feito com o propósito de querer agradar a Deus, você está irritando a Deus. Então eu não vou mais orar? Não, é porque a oração é outra coisa, é outro propósito, é outra situação. Eu quero dizer que não é fazendo isto que você o agradará. Que de nada vale você deixar seus cabelos longos, ou vestir esta roupa, ou aquela roupa, ou subir uma escada de joelhos, ou dar o dízimo, ou fazer qualquer outra coisa, porque nada disso realiza a vontade de Deus. Entendam claramente. Lógico, cada uma dessas coisas, se feitas com equilíbrio, e com amor e com fé, tem o seu lugar na vida cristã. Mas não é isso que torna você aquilo que você deve ser. Olha o conceito que nós trouxemos. Salvação são as nossas vidas sendo conduzidas à plenitude do seu significado. Ou seja, na medida que nós vamos caminhando, sendo conduzidos por Deus, conduzidos pela palavra, conduzidos pelo Espírito, conduzidos por uma boa consciência, por fé, por amor, por entendimento, na medida que nós vamos sendo conduzidos para a realização do alvo da nossa existência, nós vamos sendo salvos. Só acontece salvação, a salvação só se realiza no homem na medida em que esse homem ele vai evolutivamente crescendo e caminhando na direção do propósito para o qual ele fora criado. Você pode ser um monge, uma monja, um abade, um bispo, um presbítero, um pai de santo, um babalorixá. Você pode ser o que você quiser ser, se você não estiver caminhando na direção do alvo, do objetivo, do propósito para o qual você foi criado, você não está experimentando salvação. Desculpe eu desiludir vocês, mas salvação não é um cheque que Deus entrega, não é um passaporte que Deus lhe entrega, não é um ingresso que Deus lhe concede, e muito menos, agora esse aqui é para destruir pela raiz essa mentira, essa falsa ideia. Muito menos salvação consiste em uma regra de fé verbal, ortodoxa, acerca do que Jesus fez. Explico para vocês. Alguém diz, não, eu tenho a clareza, exatamente porque eu creio na encarnação do Filho de Deus, eu creio no seu viver humano, eu creio na sua morte vicária na cruz do Calvário, eu acredito, e acredito na sua ressurreição. Então, se você souber definir cada um desses elementos, encarnação, viver humano, morte vicária e ressurreição, se você for o melhor expositor destas verdades, se você for um excelente apologeta, isso não é salvação. Isso pode ser apenas um conhecimento intelectual acerca da pessoa de Jesus, que é possível se obter numa faculdade de teologia, em casa, lendo um livro, sendo cristão, sendo ateu ou sendo qualquer outra coisa. Qualquer pessoa que se propõe a estudar esses temas poderá pegar os melhores livros, estudar e compreender, mas isso não é salvação. Lógico, nada disso está sendo negado. O Filho de Deus se fez carne? Sim. Se fez homem? Sim. Teve um viver humano? Sim. Morreu na cruz uma morte vicária? Sim. Ressuscitou? Sim.
Só que o que eu estou dizendo para vocês é que tudo que Cristo realizou é para que hoje você possa experimentar a salvação. Salvação enquanto um acontecimento, salvação enquanto uma experiência. A partir de hoje, eu te convido a sempre quando se referir à salvação, se referir não a um evento que aconteceu há 2000 anos, não a uma possibilidade futura de morar no céu, mas você falar salvação é um acontecimento, é uma ocorrência, é uma experiência mediante o Evangelho que cada um de nós podemos ter. Na medida que vamos compreendendo o Evangelho vai nos conduzindo. Presta atenção em nome de Jesus. Na medida que você vai compreendendo o Evangelho e recebendo esse Evangelho no coração, o Evangelho vai te conduzindo. A cada dia, sendo nós conduzidos, um passo na direção do propósito para o qual fomos criados. E o Evangelho é tão simples, vocês verão hoje à noite, que alguém perguntará assim: tá bom, tá tudo compreendido, só me resta uma coisa, de modo claro, de modo básico, de modo que todos entendam, qual é o propósito da minha existência? Se eu tenho como mensurar se estou ou não provando, experimentando a salvação, na medida em que eu estou sendo conduzido para esse propósito. Então, o que Jesus nos fala sobre essa experiência? Qual é exatamente o alvo? Quando é que eu sei que eu terei experimentado salvação de Deus na minha vida? Bem, essa é a questão que nós queremos essa noite compartilhar com vocês a partir do tema o amor à medida da perfeição. Mas comecemos olhando para a cruz de Cristo. Por que comecemos olhando para a cruz? Ora, porque é na cruz que a salvação se realiza. Afinal, estando o homem perdido, sem nenhuma esperança, completamente morto nos seus delitos e pecados, Deus, Ele intervém na história humana para salvar o homem. Lembra lá de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus intervém na história da humanidade, como que dissesse: pessoal, há esperança. Eu, Deus, vou entrar com providência de salvação. Todos olhem para o Messias, olhem para o Salvador, olhem para o Redentor. E aí a história está bem desenhada. O Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. A salvação, que é uma pessoa, que é o próprio Cristo, entrou no mundo. E agora esse Cristo, que é a corporificação de Deus, é a corporificação do amor, é dito agora em João capítulo 1, versículo 16, que tendo o Verbo feito carne, andando entre nós, é dito, cheio de graça e de verdade, não é? De modo, como diz o texto bíblico, que se puder colocar aí, está ali do outro lado, né? Mas se puder colocar para nós, João capítulo 1, versículo 16, nos diz claramente, não é, que nós todos somos alcançados, ou nós participamos, não é, da sua graça, não é, sobre graça, não é? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Quantos podem entender esse texto? Olhem para mim por um momento. Capítulo 1 de João. Deixa esse texto aí, não tira daí não.
capítulo 1 de João, toda a descrição. E o verbo que estava no princípio com Deus e que era Deus, o verbo que criou todas as coisas, por meio de quem tudo foi criado, esse verbo se fez carne e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Chega no versículo 16, diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ora, o que significa que nós temos recebido da sua plenitude? Imagine só um vaso que você começa a derramar água dentro dele, e esse vaso vai enchendo até a sua plenitude, e na medida como vai sendo derramado, porque ele está cheio de graça, cheio de verdade, e é graça sobre graça, esse vaso começa a transbordar, sim ou não? Ele vai transbordando, e agora não é só mais o vaso que está cheio, tudo que está ao seu redor vai sendo alcançado pelo transbordamento, pela plenitude de Cristo. Cristo, ele veio, ele andou entre nós, ele habitou entre nós, cheio de Deus, cheio de graça, cheio de verdade, e na sua plenitude ele vai se transbordando para alcançar o homem. De maneira mais simples para todos entenderem, quando Cristo desce ao mundo, que traz Deus ao homem, como dissemos em mensagens anteriores, estávamos aqui firmando o primeiro travessão da cruz, Deus vindo ao homem, Deus sendo dado ao homem, Deus se derramando ao homem, é Deus que é amor, se manifestando em amor e graça para o homem. Essa é a encarnação, é Deus que desce os céus até o homem. Só que agora, no seu transbordamento, ele começa a transbordar e alcançar no sentido horizontal, vai formando o segundo travessão da cruz. Esse transbordamento vai alcançando pessoas, por meio da pregação do Evangelho, da visão, da compreensão de quem é o Cristo de Deus. Agora esse amor que desceu dos céus, agora ele vai sendo transmitido, ele vai sendo depositado, ele vai sendo entregue, ele vai sendo distribuído para todos aqueles que creem. Agora não é só o amor de Deus que desce dos céus à terra, agora é Deus se transbordando para dentro de nós, para agora tudo aquilo que ele é esteja dentro de mim, e agora eu comece a transbordar, para que agora outros sejam o quê? Alcançados, e na medida que o outro vai sendo alcançado, vai transbordando, e agora tudo aquilo que Deus é, vai alcançando todos os homens. É basicamente aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, dentro de ti sairão rios de águas vivas, a saltar para a vida eterna. Ou seja, o Cristo de Deus traz Deus aos homens, e agora esse Deus trazido por Jesus Cristo, ele agora quer transbordar dentro de tantos corações que creem nele. Mas até então ainda é uma mensagem vaga. Por que vaga? Porque diz: Deus se transbordou em Jesus e agora quer se transbordar em nós. Você vai para casa, glória a Deus, ele vai transbordar de mim. Aí você fica olhando, transbordar. Ele quer transbordar. Aí você fala: mas como pode ser? Vocês percebem que por mais que seja bonito, não é funcional? Fica sempre um vazio no entendimento. E então é agora que nós vamos adentrar alguns textos bíblicos. Eu quero que vocês me acompanhem para ver como Jesus nos ensina esse transbordamento.
como ele nos ensina como que nós, participando de Deus, podemos agora transbordar para outros essa plenitude que dele recebemos. Capítulo 5, versículo 43 do Evangelho de João. Ou melhor, desculpe-me, do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia. Capítulo 5, a partir do versículo 43. As palavras de Jesus são tremendas, são maravilhosas. Veja o que Jesus diz. São palavras de Jesus, não são palavras de Calvino, nem de Armínio, nem de Paulo, nem de Alexandre, nem de denominação A ou B ou C. São palavras de Jesus. Olhe bem para essas palavras. Jesus diz assim no versículo 43 do capítulo 5 de Mateus, dizendo: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olhe para mim por um momento. Quando Jesus disse, vocês, falando para os judeus daquele tempo, vocês ouviram o que foi dito lá atrás, vocês receberam um ensinamento. Qual ensinamento? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É possível que, se você procurar em todo o Antigo Testamento, essas palavras você não irá encontrar nesses termos. Você não vai encontrar este mandamento de forma explícita. Porém, quando você lê o conjunto do Antigo Testamento, você verá que todo o Antigo Testamento é a síntese deste mandamento. Porque o que se entendia por próximo, entenda agora, os judeus daquele tempo entendiam que o próximo era o seu povo, ou seja, eram os seus irmãos da mesma etnia, da mesma nação. Portanto, o próximo para um hebreu eram os demais hebreus. O próximo para um judeu eram os demais judeus. Daí Jesus contar a parábola do bom samaritano, para perguntar no final da parábola, quem foi o próximo daquele que caiu na vala? Porque quem vai socorrer o judeu que caiu na vala é um samaritano. Então, no conceito dos judeus, a despeito de um samaritano ter socorrido, no conceito judaico, o samaritano não era o próximo do outro. Quem está entendendo? Jesus conta a parábola para dizer que próximo, são todos os homens que, estando próximo, agem como o próximo do outro. Mas a ideia é, os judeus tinham o conceito de que próximo era somente os seus compatriotas, e qualquer um que não fosse do seu próprio povo não era próximo. Era o quê? Inimigos de Israel. Olhe para a história de Israel. Israel está cercado de quê? De inimigos. E toda a história de Israel é lutando contra quem? Contra os seus inimigos. Então a história do povo de Israel sintetiza a seguinte ideia: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Por isso que eles decapitavam criança, bode, vaca, ovelha, velho, moça. Foi inimigo, foi de outra nação, eles decapitavam, matavam, destruíam, saqueavam e não tinha nenhum peso de consciência acerca disso. Aí Jesus diz assim: olha, Jesus, vocês ouviram o que foi dito? Vocês lembram do regime como vocês viviam? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora, olhe para mim por um momento. Eu vejo até uma certa lógica nesse mandamento. Amarás o teu próximo. Quem é o meu próximo? É o Ian Anderson. Poxa, camarada está aqui conosco, no nosso ministério, apoia o ministério, acredita no ministério, ajuda o ministério, se desdobra, contribui. Então temos que amá-lo, sim ou não? Agora o vagabundo que está lá fora falando mal da gente, perseguindo a gente, tacando pela gente, nós temos que aborrecê-lo ou não? Olha para mim, pessoal. A justiça, onde está a justiça? Vamos fazer um grande movimento de ódio aos nossos inimigos.
que vocês acham? Estranho, né? Falar em igreja é estranho. Na igreja isso é estranho, mas na verdade é isso que nós vivemos. Por favor, por um momento olhe para você. Nós somos assim. Nós amamos os que nos amam, abraçamos os que nos abraçam, cuidamos daqueles que cuidam de nós. Agora, o outro camarada que está fora desse círculo, nós costumamos tratá-lo com indiferença, minimamente, ou quando muito com ódio, com aborrecimento. E nós inclusive justificamos o nosso falar e justificamos as nossas ações com a palavra justiça. É justo que seja assim. Fala a verdade, pessoal. Quem está me entendendo? Nós não pensamos assim, no fundo, fala a verdade. Lá no fundo. Nós não pensamos assim. A Vera, a Vera é a bênção. Estava doente agora com Covid. A Vera fez um melado. Só não colocou lá dentro abóbora, porque o resto... Abóbora? Não. Aí fez lá um melado desse tamanho, pote. Aí foi lá em casa, pastor, você vai tomar esse melado para aumentar a sua imunidade. Nós temos que amar a Vera. Meu próximo, porque ela cuida de mim, mas o outro lá, não, vagabundagem aqui não. Eu não sou tonto não sou otário não. Nós somos assim ou não? Fala a verdade. Aquele que fala mal de você, que pega no seu pé, que pega e não paga, e além de não te pagar, ainda fala mal de você, ainda mente contra você. Então o nosso coração, ele é justiceiro, justiça própria. Aí Jesus diz assim para nós: vocês ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Respondam. Ouviram? Jesus disse: eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, é a guinada na sua vida. Esse eu, porém, é a chave que vai começar a te conduzir em direção ao propósito da sua existência. Ou seja, nós estamos indo numa direção. Qual é a direção na qual nós estamos indo? É a direção do amar o próximo e odiar os inimigos. A direção na qual nós estamos indo é de amar os que nos amam e de usar de justiça rigorosa para com aqueles que não nos amam. Aí Jesus fala: não, gente, não é esse o evangelho. Isso foi dito aos antigos. Isso é coisa da menoridade, do homem terreno, do homem sem entendimento, do homem sem crescimento. Jesus disse: eu, porém, vos digo. Vamos virar essa chave. Se você no seu coração não girar essa chave no sentido de falar: eu preciso ouvir a voz de Jesus, compreender a voz de Jesus e amar a voz de Jesus, nada vai ser mudado na sua experiência. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ah, Jesus, isso é um golpe, isso é uma espada que penetra o meu coração. O Senhor quer me matar? O Senhor quer me destruir? Jesus responde: sim, exatamente isso. Porque esse que aí dentro de você reivindica a justiça de ódio contra os inimigos, isso não é o Espírito de Deus, isso não é o seu espírito humano, isso não é o seu verdadeiro eu, que é Cristo. Isso na verdade é o ego que quer ser servido, e quando o outro se recusa a te servir nos seus padrões, você o aborrece e você o odeia.
Então Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O versículo 45 diz: para que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Alguma vez vocês já ouviram falar isso? O que disseram para vocês que vocês tinham que fazer para se tornar filho de Deus? O que disseram? Rodolfo, para você se tornar filho de Deus, você tem que fazer o quê? O que foi dito para nós? Pedrão, aceitar Jesus. Mas na verdade eles têm razão. Tem razão. Não, tem razão. O Rodolfo poderia responder: tem que crer em Cristo. É verdade, está na Escritura. Aqueles que creem se tornam filhos de Deus. O problema é que, qual é o sentido de crer ou de aceitar, de receber a Jesus? A grande questão é essa, porque quando disseram aceitar Jesus, falaram assim: eu aceito, e alguém recusa? E tem quem recuse? Tem, é o que mais tem. Receber a Cristo e crer em Cristo, irmãos. Jesus tem problema. Ele fala umas coisas assim que não tem como nós escaparmos. Ele fala assim: olha, se você entender o que significa crer em mim, você precisará entender a metáfora do pão. Quando você come um pão, e então você mastiga aquele pão, é uma metáfora, e aquele pão então ele é recebido no seu organismo, e o seu organismo vai processar aquele pão, e todas as vitaminas, os sais minerais, os nutrientes daquele pão, agora vão entrar na sua corrente sanguínea, e o sangue vai levar para as células, e agora todo o essencial do pão, não somente vai nutrir o seu corpo, mas vai fazer parte de você. Quem entende a metáfora do pão? Aí Jesus fala: pois vocês deverão, portanto, os que creem em mim, ou os que me aceitam, me recebem, comer a minha carne e beber o meu sangue. Então, crer em Cristo, no conceito de Jesus, é o quê? É recebê-lo para dentro de nós e permitir que a nossa alma, a nossa mente, nossas vontades, nossas emoções, todo o nosso coração, o nosso ser, possa absorver o Espírito de Cristo. Cristo sendo metabolizado dentro de nós, sendo trabalhado. Vocês já imaginaram? Pensem na metáfora. Imagine só Cristo sendo assimilado por nós, nas nossas faculdades. Cristo fazendo parte do seu pensamento, da sua consciência, do seu coração, da sua alma, completamente. Quando Paulo disse: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, era isso exatamente que ele estava dizendo. Então, quando é dito: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celestial, Jesus está dizendo: olha, para você se tornar em posição e em atualidade filho de Deus, para você se manifestar como filho de Deus, o que implica o quê? Experimentar salvação, sim ou não? Para você então poder afirmar: eu estou experimentando salvação aqui dentro de mim, Jesus fala: vocês deverão amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Somente quando houver, diz Jesus, uma identificação sua com o Pai Celestial, é que você poderá dizer-se filho do Pai Celestial. Olha o texto, continua na leitura. Eu, porém, vos digo, versículo 44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele, o Pai Celeste,
faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, como é o Pai Celeste? Ora, o Pai Celeste trata os homens bons e maus, os homens justos e injustos, dentro de um mesmo princípio. O Pai Celeste dá o sol e a chuva para todos indistintamente. Já imaginou se eu fosse dono do sol? Nem precisava ser do sol, bastava ser da SEB, né? Energia elétrica. Eu, dono, eu acho que eu não vou fornecer energia elétrica na casa. Tinha um bocadinho de gente que eu ia me recusar a dar energia elétrica, viu, pessoal? Já imaginou eu com o dono de toda a energia elétrica do DF, só do DF, não é do mundo não. Aí fala assim: olha, é sua, você dá a energia para quem você quiser. Já me veio aqui uns 5, 6 nomes que não iria receber energia elétrica. Não tem como. Vai acender vela, fogueira, isqueiro, qualquer coisa. Agora, a minha energia elétrica, vem algum nome na mente de vocês aí? Nenhum nome? Tem irmão que no meio assim, não. Nem ninguém. É muita pureza, né? Gente, o Pai Celestial, Ele dá o sol e a chuva para bons e maus, para justos e injustos, sem fazer nenhuma diferença. Isso é amar os seus inimigos, porque Deus está assim, de inimigos, mas na hora de Ele compartilhar as benesses do seu reino, da sua pessoa, da sua vida, Ele não pergunta: é inimigo? Se for, não vai receber. Então, em que se traduz o amor de Deus? Em tratar a todos com bondade, em tratar a todos sem levar em conta a inimizade que o outro tem contra si ou contra você. Nisso consiste o amor de Deus. Olha o que Jesus está dizendo: olha, vocês devem amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai Celestial, porque o Pai Celestial, Ele dá o sol aos bons e maus, e derrama sua chuva sobre justos e injustos. Ou seja, se o Pai, que é o Pai Celestial, ao tratar os homens, eles os tratam todos com bondade, independentemente do que tem no coração dos homens, os filhos de Deus, se são filhos, devem ser identificados. O que é um filho? É aquele que se identifica em vida e natureza com o pai. Então, se o pai é assim, o filho naturalmente também é do mesmo modo. Então, nós somos convidados a amar todos os homens indistintamente. Hoje a mensagem vai ficar um pouco ainda nesse plano, né, assim um pouco vago, mas as mensagens que nós teremos mais à frente vão especificar detalhes da nossa vida diária, coisas muito práticas e muito profundas. Mas o fato é que para que nós nos tornemos filhos do Pai Celestial, precisamos de nos identificar com Ele. Versículo 46 continua: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vocês concordam comigo que quando alguém, olhem para mim, chegar na glória eterna, depois de Apocalipse capítulo 20, ali no novo céu e na nova terra, quando ele estiver completamente no estado de perfeição ali, não é
o mesmo que falar que ele experimentou plena salvação? Sim ou não? Quem está me entendendo, pessoal? Olha para cá. Vocês concordam comigo que dizer que quando alguém chegar no estado de perfeição no novo céu e na nova terra, é o mesmo que afirmar que ele experimentou plena salvação? Então, salvação e perfeição são idênticos, no sentido de que salvação é o ato de me conduzir à perfeição. E ninguém poderá dizer salvo se não alcançou a perfeição. E olha que o nível dessa perfeição não é qualquer perfeição, mas é a perfeição do vosso Pai Celeste. Misericórdia. Sede vós, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A Vera diz, mas isso é impossível. Como alguém pode ser perfeito como perfeito é o Pai Celeste? Vamos então fazer a devida distinção. O Pai Celeste, em todas as suas virtudes, ele é o Pai perfeitíssimo. Sim ou não? Ninguém pode atingir esse nível de perfeição perfeitíssima do Pai. Agora, quando diz, sede vós, portanto, perfeitos como é o vosso Pai, é como que dissesse, olha, o nível de perfeição que ao homem é requerido é alcançar este amor desprendido e totalmente voluntário do Pai. Ou seja, quando o Pai trata todos os homens, maus e bons, dando chuva e sol sem fazer diferença, sem fazer juízo, sem falar aquela palavra que, sabe quando você fala assim, olha, eu vou fazer, mas, aí você emite aquele juízo, aquela palavra, você lembra o outro, você lança na face. Então o Pai Celeste, ele não faz isso. Ele, todo dia vem o sol. Para quem que vem o sol? Quando nasce. Aí você fala assim, do lado da minha casa tem uma pessoa inimiga de Deus, inimiga de todo mundo, minha inimiga, e Deus dá o sol para ela, como dá para mim, que sou justo, que sou uma pessoa boa, salva. Já observou que o sol nasce para você, que é bom, e nasce para o outro que é ruim? Sim ou não? Sem distinção. E quando vem a chuva, não é do mesmo modo? Jesus fala, quando vocês olharem para os seus irmãos e não fizerem mais esta divisão, não levantarem mais muros entre vocês, em nome de Deus, em nome da fé, em nome disso e daquilo outro, em nome da Bíblia, mas quando vocês tratarem os homens e a todos os homens com a dignidade de homens criados por Deus, todos criados à imagem e semelhança de Deus, vocês terão alcançado a perfeição. Portanto, a perfeição, que é o alvo da nossa vida, o Senhor está nos conduzindo a uma perfeição, ou seja, o homem criado à imagem de Deus, ele vai galgando até ele consumar na sua experiência aquilo para o qual Deus o criou, estado de perfeição, estado de plenitude. Esse estágio é o estágio do amor. Por isso que o texto que nós lemos hoje mais cedo, Colossenses 3,14, fala que o amor é o vínculo da perfeição. Então, olha como ficou mais simples, olhe para mim. A partir de hoje, você vai sair daqui deste local de reuniões e você vai pensando, bem, a vida cristã está sintetizada em uma única proposição. Eu preciso que a palavra de Deus, que o Espírito de Deus trate o meu coração para que eu possa olhar para todos os homens sem distinção, sem juízos, sem julgamentos. Ou seja, eu tenho que olhar para todos os homens e vê-los como homens como eu, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus como eu, e que se porventura houver alguma indignidade, é como eu, e portanto eu não posso ficar estratificando, dividindo,
separando pessoas. Pelo contrário, eu tenho que cultivar no meu coração exatamente o espírito do Evangelho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não impondo aos homens as suas transgressões, mas confiando-lhes a palavra da reconciliação. Queridos, que coisa grande. Pense comigo por um momento. Deus estava em Cristo, no momento da cruz, fazendo o quê? Vocês sabem o que os evangélicos, de modo geral, os evangelicalistas e o cristianismo, de modo geral, eles falam acerca do Pai? Eles distorcem esse texto de Paulo. Ele diz assim: olha, Deus não estava em Cristo naquele momento. Pelo contrário, Ele estava punindo o seu Filho ao reivindicar as transgressões de todos os homens. Estou mentindo? Os irmãos de teologia aí, que conhecem bem, como é que é ensinado? O que acontecia entre o Cristo e o Pai no ato da crucificação? Eles dizem: o Pai estava punindo o seu Filho. Já ouviram isso? O Filho estava recebendo toda a condenação que o Pai exigia dos pecadores. Então o Pai estava reivindicando as transgressões nos lombos do seu próprio Filho. Aí a Bíblia fala: não é isso. Deus estava em Cristo. Esse em Cristo quer dizer: não olhe para o Pai e para o Filho como se o Filho fosse bonzinho e o Pai aquele velho rabugento nervoso. Não, Deus estava em Cristo. Um só sentimento, um só coração, uma só vontade, uma só decisão. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo os eleitos, não o mundo. Gente do céu, Deus estava em Cristo. Puxa vida, por um momento se coloque no lugar de Deus em Cristo. Você olhar para Pilatos, que estava no meio daquela multidão, para Barrabás, o ladrão, bandido, sem vergonha, inclusive que ele que deveria morrer, ou não era? Anás, Caifás, aquela turma de vearada religiosa, os soldados que lhe golpeavam, e Deus estava em Cristo, e Deus com o olho miudinho assim, olhando assim: vocês me pagam, aqui vocês batem, lá eu mato vocês, vocês não sabem o que espera por vocês, é isso? Não, irmãos, nós somos cristãos, e como tais, precisamos de ser discípulos de Cristo, discípulos do Evangelho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não cobrando, não exigindo, não lembrando, não lançando na face, não, antes dizendo: eu estou confiando a vocês a palavra da reconciliação. O que é o Evangelho? É a palavra da reconciliação, é a palavra do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, para que esse Evangelho agora, sendo derramado nos nossos corações, possa trabalhar de tal modo que de nós também transborde esse mesmo Espírito, como o travessão horizontal da cruz, para alcançar outras pessoas. Um povo que está experimentando salvação é um povo que está a caminho da perfeição, e a perfeição não é você ser melhor do que os outros, se vestir melhor que os outros, andar em lugares que os outros não andam, só você. Não, essa perfeição é um profundo tratamento de coração, para que você possa amar indistintamente os homens. Mas o pior é que nós fazemos exatamente o oposto, do ensinamento de Jesus.
Ou seja, quanto mais a pessoa tem problema em relação a nós, mais nós a aborrecemos. Sim ou não? Quanto maior o problema, mais o aborrecimento. Então fica aí essa direção, no sentido de que de nada adianta nós nos gloriarmos no amor de Deus derramado a nosso favor, se nós não entendermos que o Evangelho é um convite a todos que recebem o amor de Deus serem agora os portadores deste mesmo amor. Ou seja, quem aqui recebeu o amor de Deus derramado no coração? Deus se derramou como amor. Em que sentido? Ele te recebeu, sim ou não? Ele te amou, mas amou como você é, desse jeitinho aí. E olha que ele podia falar assim: não dá para amar esse indivíduo, mas ele nos amou, nos perdoou, nos recebeu. Aí você fica: puxa, como eu sou grato por esse amor de Deus derramado, porque ele me recebe, ele me aceita, Aí ele fala: mas aquele que recebe o amor de Deus, esse eixo vertical da cruz, é convidado a compor o eixo horizontal, ou seja, o amor emanando de mim para os que estão à minha volta, nesse sentido horizontal. Quem experimenta o amor de Deus é convidado a participar deste mesmo amor e de ser um portador do amor de Deus à humanidade. Amém, queridos? Glória a Deus.